você falou, né, sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Isso se conecta com o nosso próximo assunto, o assunto que a gente trata agora com Gabriela Prado. Boa tarde para você, Gabi. Porque em prisão domiciliar, hoje, Dia dos Pais, aliás, feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão nos assistindo e para os pais dessas duas meninas maravilhosas. Gabi, o senador Flávio Bolsonaro voltou a criticar as restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF e ele afirmou que o pai virou preso político em um país onde a censura, diz ele, é expressamente vedada pela Constituição. Conta pra gente, então, os detalhes dessas afirmações bastante contundentes que ele fez hoje. Oi, Débora, boa tarde a você, a Marina e a todos que nos acompanham. O senador Flávio Bolsonaro tem subido o tom nas críticas com relação ao Supremo e às condições que são impostas ao pai dele, Jair Bolsonaro, as medidas cautelares, principalmente a medida de prisão domiciliar. Até porque uma das razões citadas por Alexandre de Moraes para decretar a prisão por infringir medida cautelar foi exatamente uma publicação que Flávio Bolsonaro fez durante aquelas manifestações de domingo passado, em que ele coloca ali o pai cumprimentando os manifestantes e, por orientação dos próprios advogados do ex-presidente, ele acabou apagando essa publicação, disse que até achava que nada ia comprometer o pai naquela publicação que ele fez. Pois bem, desde o início da semana ele tem se mobilizado, participado com a oposição de algumas entrevistas coletivas e falado com a imprensa sobre essa situação. Quando Moraes autorizou as visitas de familiares de primeiro grau, os familiares mais próximos, o parlamentar foi o primeiro a ir até a casa do pai. E hoje ele fez essa sinalização, publicou esse vídeo aproveitando a data do Dia dos Pais para dizer que iria lá até a residência de Jair Bolsonaro para visitá-lo e que lamentava o fato dele sofrer censura em um país em que a censura é vedada pela Constituição. Ele também reclama do fato de que o ex-presidente não vai poder assistir essa homenagem que ele fez e publicou nas redes sociais e também não pode ter contato com o filho, Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, que está nos Estados Unidos e que é investigado no inquérito que levou à promoção dessas medidas cautelares por parte do ministro Alexandre de Moraes, que é aquele inquérito que derivou da ação penal da tentativa de golpe de Estado e que apura essa articulação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para impor sanções ao Brasil em uma investigação que tem os crimes de suspeitas, os crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e também atentado à soberania nacional. Então ele reclama dessas imposições ao pai e publica esse vídeo em um dia em que Jair Bolsonaro vai ter uma exceção que foi decidida por Moraes. Ele vai poder receber outros familiares que não estavam autorizados naquela primeira versão da determinação que autoriza familiares a ir sem precisar fazer pedido ao Supremo. Então hoje a defesa pediu e Moraes concedeu a visita de 8 familiares, sogros, noras, 3 crianças, sobrinhas, uma neta e até um irmão de criação da Michelle que vão participar desse dia de comemoração com o ex-presidente. Hoje, inclusive, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro saiu ali na frente do condomínio porque bem ao lado tem uma loja de doces e ela foi buscar um bolo que foi encomendado para o ex-presidente, que tem até algumas fotos com os filhos ali, um bolo decorativo para a comemoração desse dia. Importante dizer também que essa movimentação de Flávio Bolsonaro vem depois de algumas críticas que o parlamentar sofreu, porque durante o recesso parlamentar, que começou no dia 18 de julho, foi a data exata em que o pai dele sofreu aquelas primeiras medidas cautelares, como a tornozeleira eletrônica. E o Flávio Bolsonaro estava fora do Brasil, em uma viagem que ele tinha previamente combinado, mas mesmo assim, como ele demorou uns dias para retornar, muitos aliados políticos e até militantes bolsonaristas criticaram nas redes sociais o fato dele não ter voltado para o Brasil imediatamente naquele momento. Então, assim que ele retornou, ele também começou a fazer essa movimentação política para apagar essas críticas que eram feitas a ele nesse momento. E, claro, ele subiu a temperatura a partir do dia 4 de agosto, portanto, a última segunda-feira, quando há a imposição da prisão domiciliar. Aí ele começa, junto com a oposição, a articular tanto a tomada da mesa do Senado e da Câmara dos Deputados, também concedeu entrevistas coletivas e chegou a falar em propor até um pacote de paz, um pacto pela paz ali no Congresso Nacional,
que ali no Supremo Tribunal Federal é visto como algo que nada pode trazer algum tipo de pacificação, mas tinha ali a proposta de votar a anistia, né, para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e também o fim do foro privilegiado, ele justificando inclusive naquela coletiva que Lula foi julgado e condenado em diversas instâncias antes da prisão e não foi o caso do pai dele, que já foi julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então é também um esforço político de Flávio Bolsonaro para se posicionar nesse momento e de olho no capital que isso pode gerar. Afinal de contas, a gente sabe que o ex-presidente está inelegível até 2030 e não tem um nome ainda fechado, pelo menos publicamente, apesar de várias discussões, de quem vai ser o candidato por parte da direita ou apoiado por Jair Bolsonaro na presidência da República no ano que vem. E o Flávio pode se colocar como um desses nomes, assim como qualquer um dos outros filhos, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, até a ex-primeira-dama, caso o ex-presidente opte por indicar como um seguidor político, um apoiado dele, alguém da família dele para as eleições do ano que vem. A gente segue acompanhando. Débora. Muito obrigada, Gabriela Prado, ao vivo aqui de Brasília. Obrigada por enquanto, Gabi.